Boa noite, pessoal. Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Normalmente, dura aí uma hora e meia. Falar sobre tributação e segurança e saúde no trabalho. Importante esse tema, né? Porque eu já estou na minha terceira aula aqui. Agora a gente vai... Na verdade, eu vou passar aqui algumas noções, né, desse assunto. O tempo que a gente vai conversar aqui não dá para a gente falar de tudo, né? Mas a gente vai falar dos pontos principais aqui da Instrução Normativa 2110 da Receita Federal. Ela revogou aí a antiga Instrução Normativa 971 de 2009, né, no finalzinho de 2022, ela revogou essa instrução normativa. Então, tivemos algumas... diminuiu, né, o tamanho dela era maior, tinha mais de, se eu não me engano, mais de 500 artigos, hoje tem mais de... chega a 300, se eu não estou enganado. Mas dentro dessa instrução normativa, tem um capítulo ali, o capítulo 9, né, que trata dos gerenciamento de riscos ambientais. Então, desculpa, gerenciamento de riscos ocupacionais. E aí, a Receita Federal é que faz essa fiscalização, né, dos programas de segurança e saúde no trabalho, o PPP e o LTCAT também. Não, o Ministério do Trabalho fiscaliza questões das normas regulamentadoras, mas a Receita Federal, ela tem uma fiscalização mais abrangente, mais ampla. Vou tentar projetar aqui, ver se vocês vão visualizar aí. Se não vai mudar, estou tentando isso aqui. Está aparecendo aí a projeção ou continua a mesma tela, pessoal? A mesma tela, Heriberto. Mesma tela, né? Vou tentar dar uma aumentada aqui nesse... Não sei porquê, não estou conseguindo aumentar isso aqui. Mas, de toda forma, vocês estão conseguindo visualizar, né? Sim, perfeito. Então, vamos lá. E aí eu fiz coloquei alguns questionamentos aqui, né? Em relação à prevenção de acidentes, em que a prevenção de acidentes no trabalho de doenças ocupacionais pode contribuir na tributação ISST, né? Aí fica a reflexão, tem essa relação. A Receita Federal é um órgão que correto é orientar, né? Orientar e também arrecadar. Então, se a gestão dos riscos ocupacionais não tiver adequada, isso pode gerar aí problemas para a empresa, né? A saúde financeira da empresa e, consequentemente, afetar também aí os empregados, né? E a sua gestão também em relação aí à capacitação de empregados, treinamento, equipamento, máquinas. E aí, né, deixo mais um questionamento, né? Quais os benefícios para a empresa quando ela recolhe menos tributo, né? Eu acabei de falar, se ela tiver mais dinheiro em caixa, ela vai poder investir mais aí dentro das instalações, né? Seja com recursos humanos, com recursos materiais. E aí, em qual dispositivo, né, está prevista a criação de tributo na área de SST? Então, está lá, como eu falei já, né, no capítulo 9 da Instrução Normativa 2110, é um capítulo específico com isso aí. Não quer dizer que nos outros artigos dessa Instrução Normativa não tenha. Tem sim, alguns artigos tem. Fala sobre a questão de retenção em relação à exposição a empregados agentes nocivos, retenção na folha de empresas contratadas, né? Ela também envolve além de empresas contratantes de serviços, as empresas contratadas. Mas esse capítulo, essa parte eu a gente não vai ter condições de abordar aqui. Aqui a gente vai abordar mais especificamente o capítulo 9 aqui da Instrução Normativa. Então, ela trata especificamente dos riscos ocupacionais no meio de trabalho. E aí temos aqui duas vertentes, né? O pessoal costuma confundir muito aqui, né? A parte previdenciária e a parte tributária. Mas, assim, como a gente fala, por exemplo, de aposentadoria especial. A aposentadoria especial é um benefício previdenciário.
mas também a empresa também ela tem que recolher tributo aí, se tiver empregado disposto, agente nocivo. Então, temos duas vertentes, né? A gente tem que olhar de formas distintas aqui, né? A vertente previdenciária, que envolve o trabalhador com o INSS. Então, ele vai buscar os benefícios, sejam acidentários ou com exposição a agente nocivo, que é a aposentadoria especial. E também tem a questão da CAT e o PPP, né? Então, olhando para essa vertente previdenciária, a gente tem isso. Olhando para a vertente tributária, a gente vai ter aí o envolvimento aí do empregador perante a Receita Federal. Porque o objeto da nossa aula é exatamente esse aqui. E aí, o que temos aqui, né? Tem a fiscalização, né, de contribuições previdenciárias. Então, a gente vai olhar aí mais à frente, aquele seguro-acidente de trabalho, que é o SAT, o antigo SAT, né? Que agora é GILRAT, é uma contribuição previdenciária empresarial. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho. E também fiscaliza a aposentadoria especial. E através de quê, né? Vai fiscalizar as demonstrações ambientais. Então, como um todo, né? As demonstrações ambientais vão ser verificadas aí pela Receita Federal para ela verificar aí as questões de contribuições previdenciárias e também o financiamento da aposentadoria especial. Então, o que a sanção normativa ela traz? Ela dispõe sobre o quê, né? Normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e das contribuições devidas a terceiros administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem mais alguém aqui solicitando? Não tem. Se tiver alguma dúvida aí, pessoal, pode perguntar à vontade aí. Aí, dentro desse capítulo 9 da sanção normativa, temos 5 seções aqui. Vou tratar mais especificamente de 4 seções, né? Porque tem um aqui que é mais específico de... Vou aceitar um colega aqui. Essa parte aí de Ministério Público, representação e ação regressiva, que também é um assunto importante, mas a gente, se vocês tiverem interesse, a gente aborda em outro momento aí. Então, tem a seção 1, né, a gente vai tratar da fiscalização da Secretaria Especial da Receita Federal. Tem as representações e ações regressivas, eu não vou... importante vocês abrirem. Depois eu vou enviar para vocês os materiais, vocês dão uma olhada aí no que trata disso aí. Depois tem a demonstração de gerenciamento do ambiente de trabalho, e aqui que estão os programas, os documentos de SST fiscalizados pela Receita Federal. Ainda a contribuição adicional ao SAT, que é o financiamento da aposentadoria especial, e algumas questões também da seção 5, disposições especiais. Então, dando continuidade aqui, né? Lá no artigo 228 dessa instrução normativa, né, diz o seguinte, que a Receita Federal verificará, por intermédio de sua fiscalização, a regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais, que está no artigo 230, a gente vai falar mais à frente. Esses são os programas em geral, PPRA, PGR, PCMAT, o PCMSO, o LTCAT, PPP e a CAT. Então, a Receita Federal fiscaliza todos esses documentos. Não sei se alguém sabia, se não sabia, mas está sabendo agora. Quem não sabia está tendo contato agora com essa situação aí. E aí, depois, outra verificação da Receita é os controles internos da empresa relativos ao gerenciamento de riscos ocupacionais, em especial embasamento para declaração de informações nos termos do artigo 25. Como eu falei, esse capítulo 9, ele começa nesse artigo 228, né? Mas só que ele já fez menção ao 25. Então, 25 também, eu reportei lá, peguei o texto que está lá. Então, o que é o embasamento aqui, né? GFIP, referente ao período anterior à obrigatoriedade de entrega da DCTF-Web, o que é isso? É a declaração de débitos e créditos de transações fiscais, não, de tributações federais, desculpa, tributações federais.
A sigla correta é essa aí. Então, a partir, eu creio que já esteja vigorando esse DCTFF, ele substituiu aí a GFIP, não é mais GFIP. Teria que dar uma pesquisada aqui, mas agora que está vigorando é essa DCTFF, que é a Declaração de Débitos e Créditos da Tributação Federal. Então, já foi definido isso aqui, já substituiu, né? A gente tem que olhar aí, a GFIP ainda está vigorando até determinada data, e a partir dessa data para frente, agora é essa declaração aí. Também e-social, né? O e-social já está vigorando desde 2018 para informações de recursos humanos, algumas questões de jurídico também, e para a SST, né? Final lá de outubro de 2021, né? 13 de outubro de 2021, onde as empresas passaram a enviar informações aí para o e-social, né? E também tem outro termo aqui, termo fiscal também, a EFD-REINF, né? Que é a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais. Então, esses controles internos do gerenciamento de risco, ele vai aí embasar, né? Declaração GFIP, DCTFF, que está substituindo a GFIP agora, e social, EFD-REINF. E aí ali fala, de acordo com as disposições previstas nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213. Isso aqui está se reportando à aposentadoria especial. Esses artigos 57 e 58 reportam-se ali a aposentadoria especial. Eu fiz menção ali ao regulamento da Previdência, também está previsto lá no artigo 338, parágrafo 3º. Esse é o decreto 3048, que é o regulamento da Previdência Social. E aí, falando da GFIP, na verdade, ela vai passar para dentro do DCTF-Web, né? Mas isso aqui está valendo ainda, né? Ela só foi substituída, né? Isso aqui está valendo. O que é GFIP, né? Possibilita o recolhimento, individualização de valor do fundo de garantia e permite a Previdência tornar mais ágil o acesso e aumentar a confiabilidade das informações referentes à vida laboral do segurado, possibilitando melhor entendimento nos portos do INSS, desobrigar o segurado gradativamente do ônus de comprovar o tempo de contribuição, a remuneração e exposição a nocivos, no momento em que requerer seus benefícios, porque a empresa, ela que vai passar essas informações para os órgãos fiscalizadores. Isso aí, a tendência é essa, veio para facilitar aí para o empregado, ele não ter que comprovar aí essas informações, né, perante aos órgãos. E toda pessoa jurídica deve mensalmente integrar a GFIP nos seguintes casos: quando é necessário prestar informação relacionada ao vínculo empregatício ou salários auferidos pelos colaboradores, quando precisarem realizar o recolhimento do fundo de garantia de seus colaboradores. Então, as informações que compõem a GFIP se tornam fundamentais para que a Previdência tenha seu sistema de um registro válido e funcional com todos os seus segurados. Esses códigos aqui, né? Deixei que é importante essa questão dos códigos da GFIP, ainda vigorar até determinada data, eu teria que dar uma olhada em qual data, mas já teve essa mudança. De toda forma, quando a gente preenche o PPP lá, campo 13.7, a gente vai ter que informar esses códigos aqui, né? Dependendo da exposição aí dos empregados, né? 15, 20, 25 anos, vai ver aquela situação. Se tiver um vínculo empregatício, tem esses códigos aí, variando do 1 ao 4, e para trabalhadores com mais de um vínculo empregatício, varia do 5 ao 8. Eu teria que verificar isso aí. E o documento que é importante aqui para essa informação é o LTCAD, que é o Laudo Técnico de Condições de Bem de Trabalho. O LTCAD tem que ter uma conclusão informando duas coisas, né? Exposição a agentes nocivos e também a questão do recolhimento da GFIP. Se tiver exposição a agente nocivo, o profissional lá, o médico de trabalho, engenheiro de segurança, eles que vão concluir por essa situação. Então, quem vai definir isso aqui é o LTCAD, né? Então, o LTCAD define o preenchimento do campo 13.7. Tem também os campos 15 e o 16, né? Vários campos lá no PPP, né? No 15 e 16, e mais o 13.7.
os profissionais entendem que não, mas tem que ter. O FGCAD é um documento previdenciário e tributário, previdenciário e fiscal. Importante essa informação também passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, pessoal, estou à disposição aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. E aí, dando continuidade, né, a fiscalização da Receita, né, qual o objetivo, né? Verificar a integridade das informações do banco de dados do CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, lá que tem todas as informações das empresas, as contribuições que o empregado tem ao longo do seu período laboral, né? Um banco de dados aí importante, está lá consultando pelo meu INSS, né, com CPF e senha, cada um, quem é empregado, né, carteira assinada, tem essa possibilidade aí, de consultar esse documento. Então, o GFIP é alimentado pelos fatos declarados em GFIP, E-Social e FDRI, que a gente já viu agora há pouco, né? Verificar a regularidade do recolhimento do GILRAT, né? Esse é o grau de incidência da incapacidade laborativa dos riscos ambientais de trabalho. Isso é um tributo, né? Um tributo, isso aí a empresa recolhe mensalmente, empresas aí de lucro real presumido e alguns também que tem o CIPAS, né? O CIPAS nacional também, elas, dependendo aí daquele capital social, ela pode também ser obrigada a recolher. Então, empresas que nem têm empregados expostos a agentes nocivos, né? Químicos, físicos, biológicos, elas também têm que recolher essa GILRAT com base lá no fator acidental de prevenção, que é o FAP. Vai ver daqui a pouquinho o que seria o FAP, né? Mas, afastamentos ao INSS, por exemplo, impactam no FAP. Né? Vai ver o que impacta aqui, e o FAP é um ranking, né? Determinado ramo da indústria, né? Da indústria de refino, transporte, fabricação de cimento. Então, tem ali as empresas, tem um ranking. Se a empresa fez uma boa gestão, ela vai estar, vai depender dessa boa gestão dela, que ela vai ter um FAP maior ou menor, né? O FAP aí varia entre 0,5 e 2. Se a empresa tiver um FAP de 2, tiver um grau de risco elevado, seria o 3%, ela pode ter que recolher aí 6%, né? Multiplicando aí o 2, o FAP, mais o grau de risco, é 3%, 6% sobre a folha de pagamento. Então, só para vocês terem ideia. E se a empresa fez uma boa gestão e foi para 0,5 FAP, e aí dando exemplo dessa mesma empresa com 3%, ela sai de 6%, cai para 1,5%. Então, só para vocês terem a ideia, né? A mudança realmente é muito grande. Se a empresa fizer uma boa gestão das suas instalações. E também a questão do adicional para o SAT, né? Financiamento de apoio especial. Aí é só para a empresa que tem empregado disposto a agente nocivo. A gente vai ver mais à frente aqui. E também fiscalização da Receita para garantir o custeio dos benefícios devidos. E aí, a cobrança alíquotas adicionais da GFIP, fator de risco ambientais da NR9, como eu falei agora há pouco, né? LPCAT, que vai definir essa questão aí, dos agentes nocivos. Vou aceitar um colega aqui. Então, como eu falei, né? Essa contribuição previdenciária empresarial, que é o GILRAT, né? Ela custeia o que for para ela mensalmente, por dessas empresas que eu falei, né? De lucro real presumido e alguma do CIP nacional, esse valor vai para custear acidente de trabalho, doenças ocupacionais e também aposentadoria especial. Isso está lá no artigo 22, inciso 2 da Lei 8.212, né? Então, é o que está dizendo aqui, ela incide sobre o total da remuneração paga, né? A remuneração paga, ou seja, isso aí é da folha de pagamento como um todo da empresa, né? Dependendo do grau de risco pela atividade preponderante. Então, ali, vamos ver onde a gente consegue obter essas informações, né? Tributação de acordo com as atividades preponderantes e correspondentes ao grau de risco, né? Então, a atividade preponderante, a empresa pode ter várias atividades, mas é aquela que tem
o maior número de empregados, né, atuando. No determinado setor lá tem o maior número de empregados, então, o CNAE, que a gente chama, né, o Classificação Nacional de Atividade Econômica, ele vai ser o preponderante daquela determinada empresa. E aí, consultando o anexo 5 do decreto 3048, né, muitos colegas aí conhecem mais o anexo 4, né, que trata tem a relação dos agentes ambientais, né, físicos e biológicos. Nós temos também o anexo 5 do decreto 3048. O anexo 5 do decreto 3048 traz exatamente os percentuais. Vou ver se eu consigo projetá-lo aqui. Depois eu volto nessa apresentação. Estou conseguindo acompanhar, pessoal? Erivelto, boa noite, tudo bem? Opa, boa noite, quem fala? Wellington Guedes, aqui de Santo André, cara. Tudo bem? Opa, tudo bem, velho? Legal. Você quer que a gente pergunte no andar da sua palestra ou deixe para o final? Fica à vontade, se quiser perguntar agora, pode perguntar. Você falou aí do GINRAT, né? Que quanto mais acidente, a empresa vai pagar mais imposto, né? Essa é a regra do Mas governo. afastamento ao INSS. Isso aí é benefício previdenciário. São Isso. benefícios B91, B92, B93, B94. Estão relacionados aí com auxílio-doença, se tiver ligado a acidente de trabalho, né? Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e, se não me engano, auxílio-acidente. Eu acho que está lá também. São relacionados a acidente de trabalho. Se tiver nesses B aí, B91, 92, 93, 94, vai gerar aí né, pode gerar aí problema para a empresa. Não, sim. É que tem aqui, eu não sei qual que é a região do senhor, aqui na região de São Bernardo, né, na ABC Paulista, tem alguns acidentes que, quando acontece na empresa, a gente da área da segurança abre e comunica. Padrão vai ter um imposto no próximo ano referente a essa questão de afastamento. Só que aqui acontece quando o funcionário ele vai direto no posto de saúde, no PAN central ali, ele fala que é acidente do trabalho, entendeu? E lá ele já abre uma CAT comunicando como um acidente do trabalho. Só que assim, a empresa não reconhece, porque o funcionário lá pode estar de folga, pode falar o que ele quiser, né? E aí como fica isso? Porque fica uma prefeitura assumindo que o funcionário lá, o cidadão, falou como verdade, e a empresa, por outro lado, vai ficar com prejuízo financeiro, né? Não sei se você me entendeu. Sim, entendi. O que acontece, né? Que define? Quem define essa questão do acidente é o médico, né? O médico define. E para ter acidente de trabalho tem que ter lesão, né? Isso aí não tem dúvida. Aí, assim, a pessoa, pelo que eu entendi que você falou aí, a pessoa que terminou isso aí não tem competência, né? Tem que ser médico e tem que ter lesão. Para constatar o acidente de trabalho, para emitir CAT, tem que ter lesão. Acidente de trabalho é lesão. Sem lesão, não tem como. Nem nós aqui, os profissionais de segurança e saúde, engenheiro, técnico de segurança, técnico de enfermagem, também não tem. Quem tem competência é o médico do trabalho, e ele vai categorizar. E se tiver lesão, ele vai categorizar como acidente de trabalho. Fora isso aí, fica complicado, né? Ele que é o profissional que tem a competência. Não sei se eu te respondi, mas Entendi. Obrigado. seria isso. E aí, aqui, vocês estão visualizando aí o anexo 5, decreto 3048. Aqui é só para mostrar, ó. É daqui que a gente tira o grau de risco, né? Mas tem várias atividades aqui, ó. Cultivo de arroz, de milho, trigo. Aí tem os percentuais aqui, ó. 3, 2, né? É 1, 2 ou 3. É risco médio, grave, leve. E aqui temos aqui essa só para mostrar para vocês. Depois, se vocês quiserem, eu envio para vocês, eu compilo esses materiais todos e passo para vocês aí.
A gente volta aqui na nossa apresentação. Aí o que está, né, como a gente, também tem, isso aqui também tem o anexo 1 da Instrução Normativa 2110, mas a gente fizemos a consulta aqui, anexo 5, decreto 3048, alíquotas que a gente já acabei de mostrar aí, né, pode ser leve, médio ou grave, risco de acidente de trabalho, e aqui é naquele artigo 22 da lei 8.212, inciso 2, lá que determina para onde vai a GEORAT, né, vai ser o recolhimento aí pelas empresas. E aqui eu peguei como exemplo aqui, né, para definir, como que a gente vai definir aqui o percentual de GEORAT. Como eu falei agora há pouco, Classificação Nacional de Atividade Econômica das Empresas, anexo 1 da Instrução Normativa 2110, ou anexo 5 do Decreto 3048, que a gente já mostrou agora. E aqui tem alguns quinais aqui, né, transporte rodoviário, 1%, extração de petróleo e gás natural, 2%, fabricação de cimento, 3%. Então, obtendo esses percentuais, a gente vai agora, como eu expliquei agora há pouco, né, é a fórmula do percentual que a empresa vai ter que recolher na sua folha de pagamento, é definido pelo GEORAT, que é o grau, né, que é o percentual lá 1, 2 ou 3%, vezes o FAP, né, que é o fator ocidental de prevenção. E ele aqui, ele afeta o desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, relativo aos acidentes de trabalho ocorridos em determinado período. Então, o FAP, ele varia de 0,5 a 2, né, é um índice, né, formado pelos índices de gravidade, frequência e custo de atividade econômica. Né? Costumo sempre falar que as empresas colocam aquela placa lá, né? Estamos tanto dia sem acidente de trabalho, mas e sem empregados afastados? Como é que a empresa está? Porque às vezes o empregado pode estar sem sofrer acidente, mas às vezes sofreu um acidente e não gerou afastamento. Né? Então, o que é mais importante de monitorar são os afastamentos do INSS, né? Acidente de trabalho, porque é isso aí que gera problemas aí nas finanças da empresa, né? Então, como eu falei agora há pouco, aqui, ó, fatores que influenciam o FAP, medidas de saúde tomadas pela organização, tem que verificar os exames médicos, né? O afastamento também pode acontecer, número de casos de invalidez ou mortes e a taxa de frequência. Isso aqui tudo impacta aí no FAP. E aí, como reduzir? Melhorar a taxa de frequência, reduzindo as doenças, acidentes, apoderem por invalidez e mortes. Política de conscientização, treinamento, né? Realizações de saúde e dar assistência. E aqui, no próximo artigo, seria a demonstração do gerenciamento do ambiente de trabalho. Então, as informações prestadas em GFIP, social, EFD, REINF, que a gente já viu agora há pouco, sobre a existência ou não de riscos ambientais e níveis de concentrações que prejudicam a saúde e a integridade física do trabalhador, deverão ser comprovados perante a fiscalização da Receita Federal, mediante a apresentação de seguintes documentos. São documentos que nós lidamos no dia a dia, né? Os programas, né? O PPR ainda é visto, né? Porque a Receita Federal retroage nos últimos 5 anos, 60 meses. Então, se ela for em instalação agora, né, nesse mês de janeiro de 2025, ela pode retroagir até 2020, né? 2020 o PPR estava vigorando ainda, então ela pode pedir aí PPR das empresas. Né? Aí de 2022 para frente, início de 2022 para frente é o PGR, mas então no momento, né, entre PPR 2020 e 2021, a empresa ainda pode ter que fornecer para a Receita Federal. O PCMAT também, né, teve uma data aí limite, né, foi 2022 também, e o PGR de 22 para frente. Né, o PCMSO também, mesma situação do PGR, o LTCAT e o PPP, esses documentos, os únicos documentos, eles são fiscalizados pela Receita Federal. PPRA, o PCMAT, PGR, PCMSO pode ser fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, né? Tem as normas aí, NR1, NR7, né? E NR18 também, então o Ministério do Trabalho pode fiscalizar. A CAT, se eu não me engano, é só a Receita Federal que fiscaliza, acredito que seja só ela. Então, a gente tem que ficar atento nisso aí, porque os valores das multas são bem consideráveis aí.
falando mais em termos de LTCAT e PPP, né? A gente vai ver daqui a pouco aqui. Aí vamos falar também a questão da empresa contratante, isso aqui é um item importante, empresa contratante. A empresa que contrata o serviço, né? Ela é responsável. Então, a empresa contratou, tem um canteiro lá, contratou várias outras empresas, né? Empresas contratadas. A empresa contratante, a dona daquele site, daquele imóvel lá, é ela que vai ter que fornecer as informações aqui, ó. PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT. Para quê? Para permitir as contratadas, né, prestar informações que estejam obrigadas em relação aos riscos ambientais que estejam expostos aos trabalhadores. Então, sem essas informações, as contratadas não podem elaborar seus documentos. Isso também é um item de fiscalização da Receita. Ela pode pedir informação da contratada e vai verificar. A empresa contratante forneceu as informações, isso ela pode solicitar lá no momento da fiscalização fiscal, né? E aí, pelo cumprimento dos programas, exigindo dos trabalhadores contratados a fiel obediência às normas diretrizes estabelecidas nos referidos programas. Pela implementação de medidas de controle ambiental indicadas para os trabalhadores contratados, aí alguns exemplos aqui, NR7, NR9, NR18 e 22, né? PCMSO, os agentes ambientais, a parte de construção civil e a mineração. Mais outra informação importante, a empresa contratada para a prestação de serviços intramuros, também, né, ela é responsável pela elaboração do PPP de cada trabalhador exposto a riscos ambientais, mais uma vez, né, pelas informações prestadas pela empresa contratante. Então, ela tem que elaborar os PPPs lá dos seus empregados. Informações de GFIP, social IFD, REINF, relativas às riscos ambientais e implementação do PCMSO. Se tiver alguma dúvida aí, pessoal, pode perguntar, hein? Não, prosseguimento aqui. Aí vamos falar do adicional para o financiamento da política especial. Então, a gente viu o GILRAT, agora é o adicional. O que é esse adicional? É para empresas que possuem empregados expostos a agentes nocivos. Então, isso aqui é importante. Ó. A exposição a agentes nocivos de modo permanente, não ocasional nem intermitente, é fato gerador de contribuição previdenciária adicional para o conselho da poder especial. Então, se a empresa possui empregado exposto a agente nocivo, no caso de avaliações quantitativas, né, acima do limite de tolerância, se aquele foi constatado aquele empregado ele está exposto a determinado agente nocivo acima do limite de tolerância, isso é fato gerador, ou seja, isso aí já é motivo, né, para que a Receita Federal cobre esse adicional, né? Então, o fato gerador é a exposição antinociva, não a concessão, né? Isso é um assunto para outra conversa, o ARI 664335, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, é uma decisão aí judicial que teve lá no final de 2014, em relação à concessão de apoio especial. Muitos profissionais estão entendendo que o STF decidiu sobre eficácia de EPI, mas não decidiu sobre eficácia em nenhum momento. Foi dito isso, né, tratado sobre isso. Mas, enfim, isso aí eu estou até para, mais à frente aí, lançar um curso sobre isso, falando sobre essa decisão, o que realmente, qual foi o impacto, a partir lá desde o início, né, que originou aí essa ação judicial, uma reclamação lá em relação a isso, falando de insalubridade, né, que o fornecimento de EPI para fim de insalubridade afasta o adicional, mas não descaracteriza a condição especial, né? E aí o INSS entrou na justiça, né, questionando a constitucionalidade dessa súmula da TNU, e depois foi desenrolando, e ao final lá o STF decidiu sobre concessão de apoio especial, né? Qual foi, né, a grande discussão, né? Concessão, para toda concessão tem que ter um custeio. Então, eles chegaram à conclusão que existe o custeio, né? A gente acabou de falar, é artigo 22, inciso 2 da Lei 8.212. Então, tem esse custeio
para a concessão. E a concessão, ela é fato gerador. Se tiver, desculpa, a exposição a agente nocivo é o fato gerador, não a concessão. E a Receita Federal está cobrando aí das empresas, baseado, falando que o fato gerador é a concessão do benefício. Não é a concessão, é a exposição a agente nocivo. Mas isso aí é um assunto para outra conversa, outra aula, né? É importante vocês entenderem isso aqui. Para fim de adicional ao site, adicional ao GeoRate, o fato gerador é a exposição a agente nocivo. É importante, essa informação é importante vocês terem em mente. E aqui vem os percentuais, né? 6, 9, 12%. Dependendo do tempo de exposição, né? 15 anos é o pessoal da mineração, né? Trabalhando na frente de serviço. 20 anos é o pessoal também da mineração, mas afastado da frente de serviço. Trabalhadores expostos ao amianto. E 25 anos é o restante dos profissionais, né? Então, aplica-se ali. Se tiver empregados expostos a agentes nocivos, aí vai ser sobre a remuneração do trabalhador. 6, 9, 12% sobre a remuneração do trabalhador. GeoRate é aquele percentual que a gente viu agora há pouco sobre a folha de pagamento da empresa. Isso aqui é um adicional. Se for comprovado, a empresa vai ter que recolher. E aí, onde a gente consulta, né? A efetiva exposição de segurado a agente nocivo será no LTCAT. LTCAT que vai determinar, né? Está na lei 8.213, artigo 58, parágrafo 1º e 2º. Então, lá diz, com base no LTCAT, vai ser preenchido o PPP. Então, essa informação do LTCAT vão ter que estar no PPP. E o LTCAT é um parecer circunstanciado e conclusivo das condições ambientais que o trabalhador foi exposto. Então, ele conclui pela exposição a agente nocivo e também pelo recolhimento do adicional. E aí tem a contribuição, né, continuando, né? A contribuição não será devida, né, obviamente, quando a empresa adotar medidas de proteção coletiva individual que neutralizem ou reduzem o grau de exposição ao trabalhador em nível legal de tolerância, de forma que afaste a concessão da apoio especial. Então, como a gente já viu agora há pouco, né, o fato gerador desse adicional é a exposição a agente nocivo. Se eu reduzir, se eu neutralizei, eu eliminei, eu não tenho que recolher esse adicional. Mas a empresa vai ter que ainda recolher o GeoRate, né, que é mensal e obrigatório, para mais ou para menos. Caminhando para o final aqui, a gente vai tratar aqui. Então, esse financiamento da apoio especial tem um lançamento por arbitramento. O que é isso? Quando a fiscalização identificar lá falta em um desses programas, desses documentos, no PPRA, PGR, o LTCAT ou o PPP, quando houver incompatibilidade entre esses documentos, então, que tiver lá no PPRA, no PCMSO, se estiver diferente no LTCAT, por exemplo, tem que ter a mesma, né? Inclusive, a gente tem que fazer o LTCAT com base no PGR e no PCMSO, porque o PGR começa lá atrás, né? Os riscos, gerenciamento de riscos ambientais. Então, vai estar lá os riscos ambientais, inventário de risco, plano de ação. O PCMSO são os exames, é feito com base no PGR. Pega a informação do PGR e vai ali colocar os exames, né? E o LTCAT tem que ser feito com base nesses dois documentos. Ele vai fazer ali uma espécie de uma perícia, uma auditoria nesses dois programas, né? E depois ele vai embasar o preenchimento do PPP. Se tiver incompatibilidade de documentos, pode gerar aí problema para a empresa. O fiscal pode realizar o lançamento por arbitramento. O que é isso? O lançamento por arbitramento, ele pode determinar lá, tem um percentual de multa, né, que varia de 75% a 150%. Então, além disso, né, tem lá os valores das multas, ainda pode ter esse acréscimo aí, se tiver, se o fiscal ele identificar essas falhas aí, incompatibilidade, incoerência entre os documentos, ele pode aplicar aí um percentual dentro dessa faixa, né, 75% a 150%, e a empresa pode ter problemas aí financeiros, né? E aqui, isso eu coloquei aqui, pessoal, isso aqui já teve acho que eu não atualizei. Teve uma atualização agora, recente. Eu não atualizei isso aqui, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Só dando uma dica aqui, teve
Teve atualização aqui. Vou passar para vocês aqui, só um momento. Pessoal, se quiserem perguntar, fica à vontade, hein? Já está caminhando para o final, mais uns 10, 15 minutos a gente termina aqui. Boa noite, Heriberto. Meu nome é Eduardo. Aproveitando ali que você comentou sobre que uma das caracterizações da aposentadoria especial é o tempo de exposição. Isso é uma discussão minha com meus colegas de trabalho. Essa definição, né, que é a questão do tempo de permanência, ou seja, para caracterizar tem que estar permanentemente exposto ao risco. Onde é que a gente encontra essa definição? O que é permanente? Né? Porque principalmente com a questão do agente qualitativo, que varia a opinião entre profissionais. Um momentinho que eu vou te passar. Tem até um conceito aqui de... Eu até fiz uma live recentemente sobre efetiva exposição, né? O que é efetiva exposição? Você tem que levar em consideração a nocividade e a permanência. E o que é permanência? A permanência não é... Né, a jornada de trabalho normalmente 8 horas, né? 8 horas. Mas isso não não quer dizer que o empregado tem que ficar lá 8 horas. Não é isso. Né? Você tem que... Tem um conceito aqui na legislação, mas é o seguinte, o conceito de permanência é o seguinte, a atividade dele tem que estar inerente ao cargo. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo de enfermeiro. O enfermeiro, se ele vai trabalhar no hospital, ele está subordinado juridicamente àquele hospital. E ele sabe dos riscos que ele está exposto. Você é exposto a agente biológico. Então, isso aí já caracteriza a permanência. Então, a atividade, ela é indissociável à função dele. Eu vou até procurar aqui onde que está esse conceito. Eu creio que está aqui no decreto 3048. Mas o conceito é esse. Então, a permanência é exatamente isso. É a atividade indissociável do cargo dele. Então, a atividade ali, a parte laboratorial, a parte de enfermagem, está indissociável do cargo de enfermeiro. Ele assinou um contrato, falou, eu reconheço que eu vou ser exposto a agente biológico, né? Normalmente, a agente biológico, a exposição é essa, né? Mas aqui tem uma... Creio que tem aqui, sim. E a outra coisa... Alô? É a questão da nocividade, né? Alô, professor? Oi. Pode falar, Alberto. O meu nome é Roberto, eu sou engenheiro de segurança aqui em Porto Alegre, né? Opa, eu estou assistindo agora a live, eu gostaria de fazer uma contribuição. Eu estou usando, quando eu faço meus LTCAT, né? Eu uso um conceito de permanência que está na antiga portaria 3311 do Ministério do Trabalho, ela é de 89, ela foi até revogada. Mas ela lá constava o conceito de permanência, que era de um percentual mínimo de 83, alguma coisa por cento da jornada, a pessoa está exposta ao risco, né? E a intermitência, que seria a parte inferior, né? Seria de 83 para baixo, se não me engano, aí eu já não, a minha memória está falhando, seria até 10%. De 10 para baixo seria a questão de uma exposição eventual. Então, eu já revirei legislação, nunca achei nada com relação a esses conceitos, né, que deveria ter, né? É uma coisa bem básica, sim, né? E eu uso recentemente eu descobri, essa portaria, né? E também lendo sobre o assunto aí, alguém deu essa orientação. Então eu estou usando essa, né? Esse conceito, que seria o de tempo de exposição, exatamente, né? Então, deixa eu ver aqui, eu vou dar uma olhada, só estou procurando o material aqui.
Uhum. Aqui, ó, exatamente. Deixa eu projetar aqui. Vou projetar para vocês aqui. Ver se vocês estão visualizando aí. Olha só. Está dando para vocês lerem aí. Eu fiz aqui uma. E agora melhorou. Exatamente o conceito. Na verdade, esse conceito, ele está lá no. Agora a portaria foi revogada, mas está no Manual de Apoio do Especial. Então, são duas aqui, né? Efetiva exposição é nocividade e permanência. Aí, permanência. Até 18, não sei nem por que isso, né? Até 18 de novembro de 2003, está escrito lá no manual, que está ainda vigorando, ele é de 2018, é a última revisão dele. Então, aqui fala, é aquela realizada todos os dias, durante todo o tempo exigido, em todas as funções e durante toda a jornada de trabalho. Esse conceito aí não é adequado. O que eu falei agora há pouco é o conceito a partir de 19 de novembro de 2003. É o trabalho não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou contribuinte individual, cooperado ao agente nocivo, seja indissociável da produção do bem da prestação de serviço, em decorrência da subordinação jurídica a qual se submete. Então, é exatamente isso aqui. Você tem que verificar aí a função, mesmo para agente qualitativo, que eu acabei de falar, né? O agente biológico, na legislação, é qualitativo. Então, a gente trabalha com isso aí, com esse conceito aqui. A função, a atividade indissociável da produção aí do bem da prestação de serviço. Não sei se eu respondi aí. E qualitativo, né? Tem que tomar cuidado, tem que ver a questão da nocividade, por exemplo, benzeno. Benzeno, que é o mais famoso, um dos mais famosos, né? É comprovadamente cancerígeno. No próprio Manual de Apoio Especial diz que tem que avaliar qualitativamente, não tem que considerar EPI, nem EPC, está escrito lá. Então, e você tem que ver aí que antes de junho de 2020 tinha aquela questão da simples presença, isso aí que complicava um pouco, bastante, né? Simples presença, o fiscal ele vai entender que né, tem benzeno, então, daí enquadrar ali. Mas agora mudou o conceito, é efetiva exposição. Efetiva exposição, você tem que ver a nocividade, ok, o benzeno é nocivo. E permanece. E aí, como é que funciona? Você tem que verificar aí a questão da atividade ali inerente, né? Se ele realmente tem que se expor ao agente nocivo, no caso é o benzeno, aí tem que enquadrar. Vai ter que enquadrar aí a exposição ao agente. Esse pessoal está acompanhando aí. Tem a questão também por exemplo, agente cancerígeno, nocividade e permanência. Desculpa, eliminação e neutralização. O que é eliminar? Eliminar é você não tem a possibilidade de emanação daquele agente. Eliminou. Por exemplo, no caso do benzeno que eu dei, pela legislação tem que eliminar. Tem que eliminar. Então, com o quê? Medida de controle. Então, é isso. Você tem que considerar a eliminação. A legislação não admite neutralização. Neutralização, por exemplo, por ruído. Aí tem a questão do EPI. Aí é neutralização. Você vai neutralizar. Né? Consegue reduzir abaixo do limite de tolerância. E o ruído, ele é um agente quantitativo. Vou só localizar aqui a minha... Só para colocar, eu não sei porque que eu não atualizei essa apresentação aqui. Vou mostrar para vocês que teve uma alteração aqui na legislação. Tiveram, mas parece que eu vi alguém com a mão levantada, pode ficar à vontade. Se quiser perguntar, pode perguntar. Erivelto, licença aqui, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Referente a... Vou dar um exemplo aqui, né? Um médico que está exposto a agente biológico, né? No caso ali, vou dar um exemplo do sangue, né? Agente biológico do sangue. Se ele é CLT, a empresa vai recolher todas essas contribuições, legal,
de maneira correta para o governo. E se for PJ, o médico, ele vai ter que contribuir essa questão da insalubridade para o governo? É uma pergunta, vamos lá, se você puder, então, se ele for Boa. empregado, não tem dúvida, é a empresa que faz o... Essa pergunta é boa, Quem tá porque eu também, perguntando? É o eu também, Eduardo? eu também passei por isso essa semana aí, de um autônomo, né, que seria um autônomo com relação para aposentadoria especial, né? Então, Eu não sei, eu concluí que seria ele que deveria contribuir, né, para o próprio financiamento, ele deveria contribuir para a Previdência, né? Não sei se estou certo, professor. sim, vamos lá. Quem perguntou, Eduardo? Não fui eu. Então, Ué, se for um trabalhador, então, um autônomo, seria isso, um autônomo. isso. Então, primeira coisa, né, não tem PPP nesse caso, né? Ele é autônomo, ele presta serviço para a empresa, certo? Ele não é vinculado à empresa, né? Primeiro ponto, tem que ter laudo, o LTCAR tem que ser emitido. O único documento aí para fins de apoio especial é o LTCAR. O PPP não entra. Agora, recolhimento, olha, de fato, tem que ser o próprio profissional, né? Eu não estou vendo outra... A explicação é essa. O próprio profissional que tem que fazer o recolhimento, né? Porque isso aí, se for configurada mesmo a exposição ao agente nocivo, né? E ele realmente vai ter o direito, ele tem que fazer esse recolhimento. Aí eu até comentei, né, com um profissional, aí ele falou, mas eu sou, né, autônomo, tipo assim, não é porque a pessoa é autônoma que a pessoa não tem que contribuir, né? Eu acredito que se ela não contribuir, ela está infringindo a legislação, né? Sim. Sim, com certeza. Isso. Tá bom, entendi, obrigado. Mas nesse caso aí, ó, não é obrigatório, tá? Porque assim, ó, eu olhei a legislação e ela fala que o autônomo não é obrigado a contribuir, tá? Mas se ele quiser se aposentar com aposentadoria especial, aí ele vai ter que ter tudo isso, vai ter que pedir um LTCAT, vai ter que emitir um PPP, tudo isso. Não, E PPP chega não lá na precisa. Previdência, PPP não precisa, não. e ele vai ter que contribuir. Se ele quiser se aposentar, agora tem que fazer as contas, né? O que vale a pena? Vale a pena a redução de tempo de serviço por causa do RTCAT, né? Por causa da aposentadoria especial? Sai mais em conta do que ele ficar contribuindo, né? Pagando um valor para a Previdência para garantir isso. Tem que botar na ponta do lápis, né? Sim, deixa eu só localizar aqui, pessoal, só para a gente fechar aqui a Desculpa questão me meter, mas Não, é que não. eu já sou. É que eu já tenho os 30 e tantos anos de carreira, então eu já passei por várias, né? Sem problema, não. Sem problema. Deixa eu só... Eu acho que eu fiz uma atualização e outra apresentação. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Depois eu vou até atualizar essa apresentação aqui, mas aqui, ó. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Então, todo mês de janeiro, vocês estão conseguindo visualizar aí. Acho que agora melhorou. Todo mês de janeiro tem um reajuste nessas multas, né? Então, agora dia 10 de janeiro, saiu uma portaria, né? Aí, no Ministério da Previdência, Ministério da Fazenda. E teve um reajuste aqui nas multas, né? Então, aqui, o PPP. Não forneceu o PPP
e elaborar a partir do documento inadequado, as multas são iguais, né? Tem um mínimo ali de 3.368 e um máximo de 336 mil. Só para vocês terem ideia, isso é um documento só, um PPP só. E isso ainda pode ter reincidência, né, a questão da reincidência. Se tiver reincidência nessa irregularidade, esse valor pode ser multiplicado por 3. Multiplica por 3 isso aqui. Se o fiscal for lá, pegar o valor máximo e multiplicar por 3, isso aqui já dá quase 1 milhão, né? E um PPP só. E ainda tem a questão tem uma previsão do Instituto Normativo da Receita, não estou me lembrando o número dela agora, tem uma previsão lá de que se tiver desacato ou desobediência, esse valor aí pode chegar acho que 1,5 milhão, em um documento só, um PPP só. Aí vocês imaginam aí, né? O que o impacto aí financeiro que pode causar. Claro que eu estou colocando valores aí extremos, né? Importante até os colegas aí conversarem com os diretores das empresas, então, porque esse é um assunto para envolver diretoria, alta cúpula da empresa, e passar essa informação. Isso pode acontecer. Pode acontecer o valor mínimo? Pode, mas o máximo também pode, né? A gente já viu o LTCAT aí recentemente, o CARF, né, que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais da Receita Federal, já aplicou lá uma autuação de uma multa de 130 milhões, 150 milhões. Aí depois a empresa foi recorrendo, caiu para 103 milhões. Um laudo só, somente um LTCAT, né? E aqui tem o LTCAT também, né? O valor é único ali, 33.684. Teve um reajuste também. E isso está tudo lá no decreto 3048, mas só que a portaria que faz ela que reajusta esses valores. Então, todo mês de janeiro tem esse reajuste. Então, olha a importância desse, né? Eu estou falando só de PPP, LTCAT e fora as outras coisas, né? As fiscalizações que as empresas recebem aí do Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, ação regressiva previdenciária. Então, a responsabilidade aí nossa, aí é enorme, né? E para finalizar aqui, Só por curiosidade, assim, existe algum site, algum local, assim, que a gente consiga pesquisar, saber esses valores aí que são cobrados, dispendidos e tal, mensalmente, tipo, quanto que a Previdência eu já estou arrecada por passando mês, quanto que ela multa, quantas empresas são multadas, qual é o fator, assim, que é mais multado em termos de LTCAT, em termos de PPP, etc e tal, sabe, assim, para a gente ter uma ideia, né, porque do que ocorre aí, né, na arrecadação final. Deixa eu só, é o meu próprio slide aqui, deixa eu só, se for que eu entendi que você perguntou, deixa eu dar aqui, nós chegamos nele aqui. Então, aqui, pessoal, como é que funciona, né? Tem a fiscalização, a Receita Federal ela começa ali com aquele termo de estimação fiscal, né? É termo mesmo, tem uma sigla, né? TIPF. Então, ela começa a fiscalizar as empresas com base, né? Baseado na Instituição Normativa 2110, ela fiscaliza as empresas e a empresa, obviamente, vai recorrer, né? Ela recorre e vai cair aqui, ó. Quem vai analisar os recursos das empresas são os conselheiros do CARF, são da Receita Federal também, mas aí é um outro grupo de profissionais, né? É o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal. Eu deixei até o link aqui. Ali a gente tem vou até fazer uma pesquisa aqui, mostrar para vocês como é que funciona. E ali a gente vê todas as fiscalizações de todas as empresas do Brasil, né? Tudo que a gente falou aqui, né? Vamos ver se eu consigo projetar aqui. E ali a gente consegue, então, são verdadeiras aulas, né, de fiscalização, né? A gente tem que se debruçar no assunto para mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar aí do CARF. Vamos ver aqui agora.
Então, abrindo lá esse link, né, que eu passei para vocês, vocês têm aqui, ó. Aqui dentro, jurisprudência e acordos, aqui tem um período, se vocês quiserem colocar um período aí, lá de últimos 6 meses, a gente coloca lá de julho de 2024 até janeiro de 2025. Normalmente coloca ementa mais decisão, e aqui vamos colocar aposentadoria especial. Estão conseguindo visualizar aí, pessoal? Sim. Sim, Sim. Aí está lá, ó, 34 fiscalizações. É óbvio que a gente tem que dar uma olhada se realmente tem a ver com a especial, tem algumas coisas que costuma não estar, não ter, né? Mas a maioria tem a ver aqui. Já temos aqui, ó. BRF, aquela empresa de frios, né? De frios, BRF lá. Estão conseguindo visualizar? E BRF, assim, ó, 14, foi publicado agora, esse mês agora, 14 de janeiro. Aí tem outros aqui, ó. Da engenharia, do ano passado. Outro de novo, ó, 2 vezes, ó. Fiscalizado 2 vezes. Gerdau. Interessante da Gerdau aqui. Acho que eu abri na outra aula que eu ministrei aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Mostrar para vocês a gravidade como é que o negócio é sério. Aí aqui vocês vai abrir aqui, vai aparecer essa página. A gente tem aqui anexo, clica aqui, aí a gente vai abrir aqui o documento. Tem um documento aqui. Aí eu vou ter que projetar de novo aqui. Não vou aparecer para vocês, peraí. Estão visualizando agora? Sim. Aí está lá, o Gerdau. É o processo, né? Onde foi? Vamos ver aqui. Aí foi o referente de 2013. Foi publicado agora. Está vendo que os processos demoram, né? Aqui, ó, foi publicado agora. Sessão de 5 de novembro de 2024. Em 2013. Passa aqui, ó. Adicional Gilhat, ó. Aposentadoria especial. Aí fala, segurados expostos a gente no seu, obriga o empregador ao recolhimento adicional, no seno da lei, havendo comprovada a eliminação, a atenuação do prejuízo à saúde por meio de medidas protetivas e administrativas. Vou passar aqui. Aqui tá, ó. Aí tem ó, os valores, né? 17 milhões, quase 18 milhões aqui, ó. Esse foi o valor. Acho que eu respondi o Roberto, né, que perguntou, né? Aqui, você vai ter que olhar cada Sim. acordo desse aqui. Você vai Ah, olhando. não, isso é interessante. Eu não conhecia essa página aí. Olha só que coisa séria, pessoal. Olha só. Ó, a apresentação parcial de PPP, ó, de 1.063 empregados expoentes nocivos em determinadas plantas da autuada, após regulamento intimado, a empresa apresentou somente 102. Olha só. De 1.063, só apresentou 102. Aí ele começa a fazer, né? Tem que ler para estudar, tem que estudar isso aqui. Se vocês quiserem, algum dia a gente faz aqui disseca algum acorde desse aqui, e aí vai passando, ponto a ponto. Ela vai olhar o PPRA. Se puder colocar esse link depois no grupo ali, para nós poder acessar, eu agradeço. Está na apresentação. E aí ele fala aqui, entendeu? Apresentação, fala ótimo. que apresentou documentos e tal. E aqui que ficou, né? Em negrito aqui, a empresa apresentou 102 PPPs de 1.063 apurados, empregados expostos, que ela informou a empresa que tinha 1.063 empregados expostos. Olha só a importância da gestão. Falou, não, eu tenho empregados expostos aqui, 1.063, mas eu só apresentei 102 PPPs. Está errado, né? Alguma coisa está errada aí. Aí ele começa a discorrer. Nesse aqui, caso, o LTCAT dizia uma coisa, que tinha 1.063 expostos e ela apresentou só 100 e poucos, né? Então, o pessoal do RH tem que ficar atento, né, nisso. Isso. Exatamente. Ele vai passando aqui
Aí fala, faça ao exposto, ratifica-se o entendimento de que a empresa não seguiu o indicado pelo funcionário do SESD para diversos segurados empregados expostos a riscos ocupacionais, sem obrigatória indicação de GFIP de tal ocorrência, além de caracterizar fora de padrão de analogia de informação de função de PPPs. E aí, ele vai passando, falando de empregado, por empregado. A fiscalização é bem rigorosa. Ela é bem rigorosa. Então, pessoal, isso aqui. Se vocês quiserem, eu passo pelo link vocês conseguem pesquisar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Muitas vezes, assim, a gente faz. Eu sou consultor, né, da empresa. Muitas vezes a gente faz LTCAT e tal, PGE. E aí, principalmente empresa menor, da empresa pequena e tal, aí o pessoal acha que o PGE agora é o antigo PPRA, tal, que era só para fazer os exames, depois engavetava ali e nunca mais fazia mais nada, né? E também tem empresas que acham que o LTCAT é a mesma coisa, né? Aí pode dar esse problema, hein? Sim. Não, não é, não. São documentos completamente diferentes. Depois, se vocês quiserem me acompanham no Instagram lá, que eu tenho feito uns... talvez as pessoas não vão gostar do que eu falo, mas é o que o correto seria esse. O correto é tratar os documentos como devem ser tratados. Deve ter CART é um documento previdenciário e tributário também, né? Porque quem determina, quem fiscaliza o LTCAT é a Receita Federal. E o PPRA, PGR, são da legislação trabalhista. Né? Então, e outra coisa, são programas. O LTCAT é um laudo. Né? LTCAT, laudo de salubridade, laudo de periculosidade, são laudos, são conclusivos. Só engenheiro e médico podem fazer. Né? Insalubridade é para determinar insalubridade. Periculosidade também, adicional de periculosidade. E LTCAT é para fim de GFIP e exposição a agente nocivo. O resumo é esse. Não tem o que, né? Não tem que ter dúvida. Se tiver dúvida, a gente está aqui para contribuir aí. Então, pessoal, vou deixar não vai estar aí na apresentação, né? Aqui no site, né? No Instagram, Facebook, WhatsApp. Aí, se vocês quiserem, fiquem à vontade aí. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui, não. Eu vou mandar no grupo lá no WhatsApp, acho que o colega está querendo que mandasse por aqui, mas vou mandar porque eu vou reunir outros documentos, outras legislações, aí eu envio para vocês. E outra coisa, pessoal, eu tenho também, atualmente estou com 2 cursos aí, né? Um de insalubridade, eu falo de insalubridade, de uma maneira geral, né? Do início ao fim, falando de perícia também, tratando um pouco aí de agente nocivo. Eu estou com curso de PPP também, preenchimento de PPP, como que deve preencher o PPP. Estou gravando as aulas, mas já está disponível lá, se o pessoal quiser. É só entrar no meu Instagram aí, que no meu próprio site também tem. Se tiverem, ou quiser fazer contato comigo aqui, fica à vontade. Tá certo, pessoal? Da minha parte aqui era isso. Tem muito mais coisas, né? Uma aula de 1 hora aqui, 1h10, né, que deu aqui. Não dá para a gente falar de tudo, mas já deu aí para dar uma noção para vocês como que é isso aqui. Eu aconselho vocês se debruçarem nesse assunto, porque essa demanda vai aumentar. Vai aumentar, vocês viram ali que, né, a gente pegou os últimos 6 meses, né? 34 fiscalizações ali, em termos aí do CARF, né? Isso, a tendência é aumentar, né? O E-Social aí, a tendência é aumentar. E ano que vem, eu acredito que esse ano não, mas ano que vem a Receita Federal ela vai começar aí a notificar as empresas. Já está notificando, mas vai notificar com maior intensidade. Porque ela está esperando, né, a massa de dados aí, e vai cruzar, né? Vai fazer a malha, tem até a malha fina da especial. E o LTCAT é um documento extremamente importante aí para subsidiar o E-Social, né? Não só o PPP, como o E-Social também. PPP eletrônico, né? E o E-Social. Então, pessoal, da minha parte aqui era isso. Qualquer dúvida, qualquer questionamento aí, eu estou à disposição aí.
Ok? Valeu, obrigado. Acho que ficou só. Obrigado. Um abraço aí, Ok, valeu. professor. Obrigado pela brilhante palestra aí. Boa noite para todos aí. Tá bom, Boa obrigado noite, pela participação aí. Boa Pode noite. falar, Gui. Alguma pergunta, Edmar? Ah, tá ok. Valeu, professor. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, um abraço aí.